crianças, tudo bem? Bom, se sente um pouquinho e preste bastante atenção, porque nós vamos falar hoje sobre a Santa Ceia. Certo dia, os discípulos perguntaram a Jesus aonde iriam celebrar a Páscoa. Então Jesus disse a 2 dos seus discípulos: vá à cidade e lá vocês verão um homem com um cântaro de água na mão. Vocês irão segui-lo e então dirão: o mestre diz, o meu tempo está chegando e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E ali os discípulos arrumaram a casa para a celebração. Chegando à tarde, Jesus e seus 12 discípulos se sentaram à mesa. Jesus levantou-se, pôs a água numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Então disse Pedro: Nunca me lavarás os pés? E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, eu não terei comunhão contigo. Depois de lavar os pés de todos ali, Jesus disse: vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou Jesus, o mestre, e eu lavei os pés de todos vocês. Pois o que eu fiz é para servir de exemplo, pois todos somos iguais e ninguém é melhor que ninguém. E ali Jesus continuou conversando com os seus discípulos. Logo depois, Jesus disse que um dos seus discípulos iria traí-lo. Eles ficaram todos assustados. Alguns deles até perguntaram: mas quem é, Senhor? Outros perguntavam: será que sou eu, Senhor? Então Jesus respondeu: será aquele que eu der o pão molhado. E Jesus deu o pão molhado para Judas Iscariote. E Judas comeu. E Jesus disse a ele: o que você tiver que fazer, então faça rápido, Judas. Enquanto todos comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Depois pegou o cálice, dando graças, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E após tomarem a ceia, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Ouviram, crianças? Como nosso Jesus é lindo, não é mesmo? Vocês prestaram atenção no momento em que Jesus fala sobre o traidor? Pois é, Jesus conhecia todas as etapas da trajetória dele aqui na Terra. E ele sabia que o momento da ceia seria muito especial. E ceia significa jantar, ou seja, Jesus reuniu seus discípulos para jantar. E lá, Jesus continuou ensinando aos seus discípulos, mostrando que ele era o caminho, que ele era o pão da vida e que somente nele nós temos o alimento necessário para qualquer situação. E o alimento aqui, crianças, prestem atenção, significa força, perdão, limpeza, pureza, todas essas virtudes que nós precisamos para passar por qualquer situação. Por isso, crianças, que Jesus deixou registrado esse ato de partilharmos o pão e o suco de uva para que hoje, em 2020 e nos anos posteriores, nós, como Igreja de Cristo, possamos lembrar do seu sacrifício na cruz. Agora, uma atividade para casa, hein? Vocês vão perguntar ou para a mamãe, para o papai, para a titia, para o vovô, para a vovó, quem vocês tiverem em casa que seja um seguidor de Jesus, ou seja, um crente em Jesus, vão perguntar qual foi o ano em que eles se batizaram e tomaram a primeira ceia do Senhor Jesus. Evangelho de João 6, versículo 35. Diante disso, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim
jamais terá sede. Evangelho de João 6, versículo 35. Pra trás e se deu mais.